pessoal. No dia 2 de junho de 2022, o Ministério do Trabalho e Previdência, através da Secretaria de Previdência, publicou a portaria número 1467. Essa portaria ela vem definir os parâmetros e as diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS. Essa portaria ela é formada por 285 artigos, dividido em 14 capítulos, além de 14 anexos. E não é à toa que ela vem sendo chamada aí de a super portaria. Por que isso? Porque ela veio para unificar todas as diretrizes, todos os documentos, tudo aquilo que rege os regimes próprios de previdência social no que tange às orientações da Secretaria de Previdência. Não é à toa que ela revogou 87 dispositivos, entre portarias, instruções normativas e atos normativos que até então vinham sendo usados aí como parâmetro para definir as ações dos regimes próprios de previdência social. Então, qual foi o primeiro objetivo dessa portaria? Unificar tudo em um único documento. Agora, se a gente quiser saber aquilo que a Secretaria de Previdência vai cobrar de nós, gestores de institutos de previdência, a gente vai buscar referência nessa portaria. A gente sabe que aí nos últimos anos aconteceram várias mudanças, né, no que diz respeito à previdência social no país como um todo, não só para os regimes próprios, mas também dentro do âmbito do regime geral. E essa portaria vem aí dirimir e ajudar, né, no nosso direcionamento em relação a algumas dúvidas. Então, de uma maneira geral, qual que é o primeiro benefício que essa portaria vem trazer? É colocar tudo num documento só. Agora a gente não vai precisar mais ficar consultando diversos outros instrumentos. Como eu falei no início, havia 87 dispositivos e agora a gente vai ter um único dispositivo, que é essa portaria 1457. Esse foi o primeiro grande benefício que ela trouxe para a gente. O segundo, ela vem de uma maneira geral assim trazer os parâmetros gerais sobre várias questões sobre os institutos de previdência. Então, até então, muitas dessas questões são coisas que a gente já vinha seguindo, seja por questão da lei, questão legislativa, ou até mesmo pelos próprios atos normativos que a própria Secretaria de Previdência veio disponibilizando para a gente. Então, entre os vários aspectos que essa portaria traz para a gente, ela engloba as questões de parâmetros para contribuição, do equilíbrio atuarial e financeiro dos institutos de previdência, como que podem ser investidos os recursos previdenciários, lembrando que a gente ainda é pautado pela resolução do CMM, a 4963, mas essa portaria vem trazer alguns parâmetros a mais e vem aí regulamentar a questão dos empréstimos consignados, padroniza a questão da emissão das certidões do tempo de contribuição e além de estimular a questão da profissionalização e da governança dentro do RPPS, através aí do programa Progestão, e também prevê uma maior participação dos segurados no dia a dia do RPPS, através aí da participação dos conselhos dentro da administração dos institutos de previdência. Então, alguns pontos que eu gostaria de destacar nessa portaria, o primeiro deles é o que tange a emenda constitucional número 103. Ela vem trazer aí algumas orientações muito importantes para os institutos, né, diante das modificações que a emenda constitucional número 103 de 2019 trouxe para a questão previdenciária. Então, ela rege tanto para aqueles institutos que aplicaram integralmente a emenda constitucional e que aplicaram no seu regime próprio as mesmas regras que foram aplicadas no regime próprio da União, ou para aqueles que, de alguma forma, já tenham aí feito algum tipo de alteração na sua previdência. Vem reforçar a questão dos dispositivos que são obrigatórios e de aplicabilidade imediata, como, por exemplo, para os institutos que possuem déficit atuarial, né, ter uma alíquota de contribuição igual ou superior à alíquota da União, que é de 14%, e também para aqueles institutos que desejam aplicar as alíquotas progressivas, mas que estejam em déficit atuarial, eles precisam comprovar que essa alíquota progressiva
ela vai ser melhor do que se fosse aplicado os 14% de maneira geral, mas vem também trazer algumas orientações para aqueles institutos que ainda, né, seus entes federativos ainda não fizeram nenhum tipo de reforma, não fizeram nenhum tipo de modificação. Então, qual seria a lei que esses institutos vão seguir? Né? E aí essa portaria vem nos orientar nesse sentido, de que os institutos que ainda não fizeram nenhum tipo de modificação após a emenda constitucional número 103, eles vão continuar seguindo aí as emendas antigas que vinham até então vigorando antes dessa emenda constitucional. Lembrando que um grande diferencial que ela trouxe foi a desconstitucionalização das regras previdenciárias, o que permite aí que cada ente federativo possa, né, seja estado ou município, possa aí aprovar as suas reformas previdenciárias, né, dentro daqueles limites que a Constituição nos impõe. Uma outra grande novidade também que essa portaria trouxe e que era muito esperada pelos institutos de previdência era a questão da regulamentação dos créditos consignados, do instituto poder utilizar parte do seu patrimônio para poder fazer consignado não só para os aposentados e pensionistas, mas abrangendo aí também todos os segurados vinculados ao RPPS. Essa novidade ela foi trazida pela alteração da resolução da CMN, né, do Conselho Monetário Nacional, que permitiu que parte dos recursos, né, 5% para aqueles que não possuem progestão e 10% para aqueles que possuem algum nível de certificação dentro do progestão, possam aplicar os seus recursos em empréstimos consignados. E ainda faltava essa regulamentação. Lá dentro da portaria, no capítulo que fala sobre a aplicação dos recursos, ela só determina que isso precisa estar dentro da política de investimentos do RPPS. Mas as diretrizes para o empréstimo consignado, elas vão vir aí no anexo 8º dessa portaria. E dentre as obrigações que ela traz para o Instituto de Previdência poder realizar consignados, tá a de contratar um seguro para garantir aí o pagamento, né, em caso de inadimplência por parte do segurado. A gente sabe que na questão dos consignados aí, né, esse seguro ele vai funcionar principalmente como seguro de vida, já que o caso de demissão no serviço público, né, nós estamos aqui falando de servidores efetivos, ele é mais difícil de acontecer, apesar de acontecer. E quando a gente traz isso para os aposentados, não existe essa possibilidade, a não ser uma cassação de aposentadoria. Mas nós estamos falando também de situações muito raras. Mas tem essa parte do seguro em relação à questão do seguro de vida, e tem também aí a obrigação que o RPPS tem de criar fundos garantidores para, em caso de inadimplência, o Instituto aí não ficar no prejuízo. Outra questão que traz também em relação aos consignados é que a contabilidade em relação aos empréstimos ela precisa ser separada da contabilidade do Instituto, algo que a gente traz aí, né, já em relação à taxa de administração, né? A contabilidade da taxa de administração ela precisa ser separada da contabilidade dos recursos previdenciários. E além disso também, né, os demais anexos trazem aí uma série de documentos para a gente poder firmar esses convênios em relação aos consignados. Eu particularmente acho que para os institutos menores de pequeno e médio porte ainda vai ser muito complicado conseguir atender todas essas exigências, né, tendo em vista que um dos principais problemas hoje desses institutos é justamente a falta de pessoal. Mas é uma novidade e que a gente precisa estar atento a ela e ver essa possibilidade aí como os gestores e em busca, né, da melhor rentabilidade para os nossos institutos de previdência, para o nosso fundo previdenciário, né, visando sempre aí o nosso objetivo principal, que é garantir as aposentadorias futuras dos nossos segurados. Outros pontos também que essa portaria reforça é a questão da vinculação de que os servidores cedidos ou em mandatos eletivos
eles permanecem vinculados ao regime de origem, algo que veio da emenda constitucional número 103 e é reforçado pela portaria. Ela reforça também o prazo para os dirigentes dos institutos da unidade gestora dos RPPS certificarem, né, que é para os dirigentes e para os membros do Conselho Deliberativo Fiscal, esse prazo de 1 ano a partir da posse, e no caso, né, do gestor de recursos, que tem que certificar, a certificação dele tem que ser prévia antes dele assumir a gestão de recursos, no caso de mandato de 4 anos, e para mandatos de tempo inferior ou que não seja previsto, né, a duração do mandato, esse prazo cai para 6 meses. Reforça a questão da mudança da cobrança da taxa administrativa, que são percentuais diferentes de acordo com o porte do RPPS. No que tange aí a parte dos investimentos, fala bastante de que a unidade gestora, de que o RPPS precisa acompanhar os riscos da carteira de investimentos e ter planos de contingência, né, em caso de algum risco, alguma situação inesperada que aconteça dentro da carteira. Outra novidade também que eu vi de início é a necessidade de que a nota técnica atuarial ela passe a acompanhar a lei de diretrizes orçamentárias do ente. Então, até para mostrar a viabilidade do plano de custeio, dos planos de amortização do déficit atuarial. Então, essa portaria vem reforçar também essa questão. E, por fim, também essa portaria reforça a questão de como vai ser a fiscalização do Ministério do Trabalho e da Secretaria de Previdência em relação à regulação e à supervisão dos RPPS. Bom, essa portaria ela entra em vigor a partir do dia 1º de julho e é uma portaria muito extensa que traz muitas questões para que nós, dirigentes, possamos aí estudar ao longo desse mês. O objetivo desse vídeo aqui é só, de fato, dar uma introdução, ver aí as primeiras visões que a gente teve dessa portaria, mas a gente ainda tem muita coisa para tentar entender e discutir ao longo do mês, até essa portaria entrar em vigor. Então, se ficou alguma coisa aí, se teve alguma coisa que você percebeu e eu não comentei aqui nesse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, e ao longo desse mês aí a gente vai divulgando outros vídeos falando aí mais detalhadamente, capítulo por capítulo, falando um pouco mais detalhado sobre os anexos, de forma que a gente possa aí tentar entender e buscar o melhor caminho no que tange a compreensão dessa portaria. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.